Dana Zohar, O Ser Quântico. Uma visão revolucionária da natureza humana e da consciência baseada na nova física. Nota da autora. Neste livro utilizei amplamente as ideias do meu marido, Dr. Marshall, tanto as que me foram transmitidas em longas discussões mutuamente criativas, como as que ele publicou ou está prestes a publicar em revistas científicas e académicas. A demonstração formal e o rigor matemático destas, embora comumente inacessíveis ao leitor leigo, emprestam maior peso à tese central do livro e são mencionados nas notas de rodapé e nas notas finais sempre que forem relevantes. Faço menção especial ao seu trabalho, A Consciência e os Condensados de Bose-Einstein. Introdução. Este livro teve um estranho início. Há 3 anos, uma equipa de televisão veio-me entrevistar a respeito de um outro livro que eu havia escrito sobre pré-cognição e física moderna. Desculpando-me, expliquei-lhes que me era difícil falar sobre o assunto tão abstrato naquele momento, pois estava esperando um bebê. Quando o produtor me perguntou sobre o que poderia falar, respondi no impulso sobre maternidade. Para minha grande surpresa e também deles, seguiu-se uma longa conversa sobre a maternidade e a física moderna. Vi-me descrevendo minha psique de mulher grávida, o nascimento de meu primeiro filho e a sensação de mim mesma como mãe em relação ao mundo frequentemente fantástico das partículas subatômicas descritas pela física quântica. O estranho quadro da realidade pintado pela teoria quântica parecia oferecer, no mínimo, imagens muito ricas com as quais ilustrar o igualmente estranho estado de gravidez e os primeiros tempos de maternidade. Para minha maior surpresa ainda, essa conversa se transformou na base de um programa de televisão sobre física quântica e, pouco depois, em parte de um livro. Reacendeu também alguma coisa em mim. Descobri a teoria quântica aos 16 anos. Estou certa de que aquele contacto precoce influenciou tanto minha vida como minha maneira de ver as implicações do que é geralmente chamado nova física. No final da adolescência, tantas coisas se tornam incertas que somos empurrados com tremenda urgência a encontrar respostas para as grandes questões da vida. Quem sou? Porque estou aqui? Qual é o meu lugar no plano das coisas? Porque o mundo é do jeito que é? O que significa um dia ter de morrer? Enquanto as respostas um tanto estereotipadas de meus pais e o metodismo simples de meus avós não conseguiam me oferecer uma luz, a nova física pareceu-me trazer uma visão poética. A emocionante equivalência entre matéria e energia, o fluxo sugerido pela dualidade onda-partícula, o nascimento e morte repentinos das partículas que eu observava nos rastros de vapor de minha câmara de Wilson caseira e a exasperante indeterminação da realidade sugerida pelo princípio da incerteza de Heisenberg, tudo isso funcionou como uma poção, excitando minha imaginação e, confesso, dando-me uma sensação um tanto mística de que o universo estava vivo. O meu domínio da matemática da teoria quântica na época não era suficiente para me fornecer uma explicação detalhada da natureza fundamental das coisas, mas encontrei então os rudimentos de uma fé em que tudo aquilo significava alguma coisa. Infelizmente, este foi o máximo a que a minha paixão pôde me levar durante 20 anos. Apesar, ou talvez por causa do curso de Física, fui sendo conduzida por outros interesses àquilo que chamamos cuidar da vida. Para a maior parte das pessoas, o mundo da física parece um mundo à parte. Suas complexas fórmulas matemáticas, seus resultados experimentais aparentemente insondáveis, parecem não ter nenhuma relação com o mundo das experiências do senso comum, nenhuma relação com nossas percepções e emoções, muito menos com os problemas pessoais e sociais que ocupam tão grande parte de nossas vidas. No entanto, a física, como toda a ciência, começou no âmbito da experiência da vida diária. Começou com um espanto e com perguntas de como e por que as coisas funcionam da forma como funcionam, com aquelas perguntas que todos nós fazemos sobre o mundo e o nosso lugar dentro dele. E as respostas a essas perguntas afetam a todos igualmente, sejamos cientistas ou não. Pessoalmente, eu estou de novo muito preocupada com essas questões, por exemplo, quando converso com o meu marido, psiquiatra e psicoterapeuta, sobre o seu trabalho, sobre a estrutura do cérebro e as vicissitudes da consciência humana, ou quando ouço
o que o finado Krishnamurti disse sobre a inter-relação das coisas, proclamando "Eu sou o mundo". Desde aquela primeira conversa com o pessoal da televisão, cada vez mais me flagro usando meus conhecimentos de física quântica. Sua descrição da realidade no nível subatómico e as atividades verdadeiramente muito estranhas dos elétrons me proporcionaram um novo entendimento de certos problemas filosóficos comuns. A identidade pessoal, quanto de mim é realmente eu, quanto pesa este eu, o problema mente-corpo, quanto minha mente consciente ou alma está relacionada com o meu corpo material ou a matéria, o problema do livre-arbítrio versus determinismo e o problema do significado. A física quântica também me ofereceu compreensão sobre a minha vida diária, dar à luz, pensar na morte, sentimentos de empatia ou mesmo telepatia com os outros, a maneira como o mundo material, por exemplo, cidadezinhas muito feias, se impõe sobre a consciência, etc. Por vezes a teoria quântica parece servir como uma metáfora útil que ajuda a colocar essas reflexões num foco novo e mais preciso. Outras vezes parece prometer ao menos uma explicação parcial de como realmente funciona a consciência e, portanto, a vida do dia-a-dia. Este livro começou originalmente como um exercício de metáfora, mas, ao se desenvolver, a metáfora cedeu cada vez mais lugar às evidências ou, ao menos, ao que se pode considerar uma especulação muito bem fundamentada a respeito da verdadeira física da psicologia humana e suas implicações morais e espirituais. Ao escrever o livro, constatei com pesar o fato de que cada capítulo poderia, e em muitos aspectos deveria, ser uma obra completa. Contudo, como a ideia básica de nos vermos como pessoas quânticas já é em si tão radicalmente nova, achei melhor oferecer, num primeiro passo, uma visão geral bem ampla. Assim, espero, o leitor poderá apreciar o seu significado de grande alcance. Talvez outros desenvolvam com maior detalhe seus muitos temas. Muitos me ajudaram na elaboração deste livro. Gostaria de agradecer de forma especial aos membros de Física e Filosofia de Oxford pelas horas de discussão altamente esclarecedora e à Sociedade Oxford de Psicoterapia pela assombrosa relevância de seu programa de palestras sobre os temas que eu estava procurando desenvolver. Tom Kenyon, do Oxford Daily Information, me ajudou a superar meus traumas com processador de texto e minha agente, Dina Weiner, me apoiou o tempo todo com a sua fé e seu estímulo. Ela deu início ao livro muito antes que uma de nós avaliasse seu escopo. Já fiz menção insuficiente à contribuição intelectual do meu marido, mas, além desta, foram sua paciência, seu constante bom humor e horas incontáveis como babá criativa que, por fim, tornaram possível a realização deste livro. Devo também mais gratidão do que se pode expressar à cidade e à Universidade de Oxford por Port Middle e seus pubs, pelo pitoresco da Igreja de São Bernabé nos domingos de manhã, pelos inúmeros prédios bonitos que levantam a moral a cada esquina, pelas bibliotecas, salas de conferência e de aulas abertas a todos que precisam e, pelo menos, numerosos professores sempre à disposição para conversas e sugestões. A física quântica nos mostra que não podemos nos separar do nosso ambiente e não creio que teria escrito este livro se vivesse em qualquer outro lugar. Uma física na vida diária. Várias descrições de excelente qualidade a respeito da física quântica foram publicadas para leigos nos últimos anos. Este livro não pretende ser mais uma delas. Em vez de se referir à física quântica em si, ele é mais um livro sobre como o conhecimento da nova física poderá iluminar nossa compreensão na vida diária, ajudar-nos a entender melhor o nosso relacionamento com nós mesmos, com os outros e com o mundo como um todo. Mais especificamente, é uma obra cujo tema central é o modo de sobrepujar essa forma particular de alienação que infestou a vida deste século. Tal sentido de alienação vem da sensação de que nós, seres humanos, somos de certa forma estrangeiros no universo, meros subprodutos acidentais de forças evolucionárias cegas e sem nenhum papel especial a desempenhar no esquema das coisas, sem nenhuma relação significativa com as inexoráveis forças que impulsionam um mundo maior da matéria bruta e insensível.
Para desenvolver este tema, estarei examinando bem de perto o relacionamento entre matéria e consciência dentro da teoria quântica, assim como propondo uma nova teoria mecânico-quântica da consciência que promete nos trazer de volta a uma associação com o universo. As raízes desta alienação estão fundo em nossa cultura, chegando, no mínimo, até a filosofia de Platão e sua distinção entre o âmbito das ideias e o mundo da experiência dos sentidos, passando pelo cristianismo que denegriu o corpo em favor da alma. No entanto, de comum acordo, as influências mais poderosas sobre nossa cultura moderna derivam da revolução filosófica e científica do século XVII, do cultivo da dúvida cartesiana e do nascimento da física newtoniana ou clássica. Ambas mudaram radicalmente o modo como vemos a nós mesmos e nossa relação com o mundo. A filosofia cartesiana arrancou os seres humanos do contexto religioso, social e familiar e lançou-os de ponta cabeça no que este livro chama de cultura centrada no eu. Uma cultura dominada pelo egocentrismo, por uma ênfase exagerada do eu e do meu. A visão de Newton arrancou-nos da própria substância do universo. A física clássica transmutou o cosmo vivo dos gregos e da Idade Média, um cosmo cheio de sentido e inteligência e movido pelo amor de Deus em benefício do homem, numa máquina morta e previsível. A revolução de Copérnico havia deslocado a Terra e, portanto, os seres humanos do centro das coisas, porém as três leis do movimento de Newton e seu modelo mecânico do sistema solar forneceram a planta para um projeto completamente despido de vida. As coisas se moviam porque obedeciam a leis físicas e determinadas. Um silêncio glacial invadiu os céus, antes pululantes de vida. Os seres humanos e suas lutas, toda a consciência e a própria vida tornaram-se irrelevantes ao funcionamento da vasta máquina universal. Ao longo da história, temos retirado da teoria física corrente da época a nossa concepção a respeito de nós mesmos e do nosso lugar no universo. Assim, ao longo destes 300 anos, físicos e não físicos têm encontrado na coloração fria da visão newtoniana suas filosofias pessoais, seu sentido de identidade própria e suas noções de como se relacionam com o mundo e com as outras pessoas. As imutáveis leis da história descritas por Marx, a luta desesperada pela sobrevivência de Darwin e as tempestuosas forças da sombria psique de Freud devem, em alguma medida, sua inspiração à teoria física de Newton. Todas, e mais a arquitetura de Le Corbusier e o completo arsenal de parafernália tecnológica que toca todos os aspectos de nossa vida diária, permearam tão profundamente nossas consciências que todos e cada um de nós nos enxergamos refletidos no espelho da física newtoniana. Estamos mergulhados no que Bertrand Russell chamou de desespero inarredável, ao que ela deu origem. O mundo que a ciência nos apresenta para que acreditemos, descreveu Russell na virada do século, nos diz que o homem é produto de causas que não tinham nenhuma previsão do fim ao qual chegariam, que sua origem, seu crescimento, suas esperanças e temores, seus amores e crenças não passam do resultado do posicionamento acidental dos átomos, que nenhum heroísmo, nenhum grau de pensamento ou de sentimento pode preservar a vida individual após a morte, que toda a labuta dos séculos, toda a devoção, toda a inspiração, todo o intenso brilho do gênio humano estão destinados à extinção na vasta morte do sistema solar e que todo o templo da conquista humana deverá inevitavelmente ser soterrado sobre os escombros de um universo em ruínas. Como, pergunta-se Russell, pode o homem, num mundo tão alienígena e desumano, manter suas aspirações imaculadas? Em larga escala não conseguimos. A maioria dos relatos escritos sobre o nosso século e a experiência de muitas pessoas que viveram ao longo dele mostram um quadro de considerável dissolução. De todos os lados, moral, espiritual e estético, nossa cultura parece estar sob tensão. Muitos dos valores antigos e crenças geralmente aceitas deixaram de ser inquestionáveis e nos vemos alicerçados apenas em nós mesmos. A grande massa das pessoas foi compulsoriamente obrigada a viver na era do herói existencial, audaciosamente indiferente ao Deus morto, tornando-se criador de seus próprios valores e guardião de sua própria consciência. Esta é a experiência do modernismo e seu preço
tanto em termos pessoais como em termos de desenraizamento cultural, foi alto. Em nosso relacionamento com nós mesmos e com os outros, a influência newtoniana vai muito fundo. Se não passamos de um subproduto acidental da criação e um joguete na mão de forças maiores totalmente fora do nosso controle, como podemos ter alguma responsabilidade significativa por nós mesmos ou pelos outros? Como, dotados de existência temporária e de propósitos fúteis e jogados de um lado para o outro pela dinâmica do ID ou pela subcorrente genética, ou ainda pela luta de classe e pela história, como realmente podemos ser responsabilizados por qualquer coisa? Grande parte da moderna sociologia, da pedagogia e de toda a psicologia da pessoa derivam desta linha de pensamento, assim como nossa violência, característica do século XX, uma reação natural diante de tamanha impotência. Foi igualmente afetada nossa atitude em relação à natureza e ao mundo material. Se nossa mente, nosso ser consciente, é totalmente diferente do nosso ser material, como argumentou Descartes, e se a consciência não tem nenhum papel a desempenhar no universo, como sugere a física de Newton, que relacionamento podemos ter com a natureza ou com a matéria? Somos alienígenas num mundo alienígena situados à parte dele e em oposição a ele, nosso meio ambiente material. Portanto, lançamo-nos à conquista da natureza para sobrepujá-la e utilizá-la para nossos próprios fins sem olhar as consequências disso. O homem é um estranho ao mundo, diz Michel Serres. Ao pôr do sol, ao céu, às coisas, ele as odeia e combate. Seu ambiente é um perigoso inimigo contra o qual deve lutar e que deve ser mantido escravo. A violação do meio ambiente característica do século XX e a caótica proliferação de estruturas materiais construídas pelo homem advém deste senso de alienação da natureza e da matéria. Mas, ironicamente, enquanto a cosmovisão newtoniana ainda domina nossas vidas e pensamentos, todo e qualquer entusiasmo pela física de Newton em si já morreu há tempos. Ela ainda é a física que move dínamos, que leva o homem à lua, porém já não está na vanguarda do pensamento físico-criativo. Nem sequer é ensinada nos cursos básicos das universidades mais avançadas, pois a consideram adequada somente a níveis mais elementares do ensino da ciência. Em seu lugar, temos a nova física, a teoria da relatividade de Einstein e a mecânica quântica, ambos tendo mudado radicalmente o modo de se fazer física. A teoria da relatividade em si, embora tenha consequências importantes no modo como se faz uma parte da física, provavelmente não levará a uma nova visão do mundo. Embora uma leitura errónea de Einstein tenha sido animadora para a tendência a favor do relativismo, para certas correntes históricas e antropológicas, a teoria da relatividade em si trata da física das altas velocidades e enormes distâncias. Ela se consuma numa escala cosmológica e não tem virtualmente nenhuma aplicação em nosso cotidiano, em nosso mundo de pés na Terra. Assim, ainda que qualquer colegial saiba que o espaço é curvo e o tempo, da forma como o conhecemos, não passa de uma mera ilusão, é muito improvável que as pessoas comuns cheguem à compreensão da realidade diária sob as luzes da obra de Einstein. A física quântica é diferente. Sendo a física desse minúsculo micromundo dentro dos átomos, ela descreve o funcionamento interno de tudo o que vemos e, ao menos, fisicamente somos. Todo o mundo da matéria, incluindo nossos próprios corpos, é feito de átomos e seus componentes ainda menores, e as leis que governam esses pequenos pedacinhos de realidade básica transbordam para a nossa vida diária. Um único fóton, ou partícula de luz, afeta a sensibilidade do nervo óptico. O princípio da incerteza que governa o comportamento dos elétrons desempenha um papel na estrutura dos acidentes genéticos que contribuem para o processo de envelhecimento e para a evolução de certos tipos de câncer, sendo que o próprio processo evolutivo talvez seja afetado de maneira semelhante. Ao nível da analogia, a física quântica está cheia de imagens que quase imploram a aplicação na vida diária. O princípio da incerteza de Heisenberg há muito invadiu a linguagem dos sociólogos e psicólogos. A ideia do salto quântico tornou-se o jargão comum para se discutir qualquer espécie de mudança rápida e, o que é ainda mais divertido, na cidade de Chicago,
Mecânicos de motocicleta andam vestindo camisetas com a expressão mecânica quântica estampada na frente e em Londres a Sociedade Quântica é uma agência de publicidade. Ao longo deste livro estarei mostrando vários modos segundo os quais a teoria quântica pode nos oferecer uma compreensão radicalmente nova de vários aspectos de nossa experiência e este é o tema geral do livro. Como uma metáfora completamente nova para esta era, ou uma nova visão do mundo, deriva naturalmente daquilo que a física quântica nos conta sobre o mundo físico e humano. As características desta visão do mundo se tornarão claras à medida que discutirmos porque a nova física é nova e percebermos como, através de uma nova física da consciência, ela pode ser aplicada à filosofia da pessoa e à psicologia dos relacionamentos humanos. Sob alguns aspectos importantes, o tema deste livro, como a física quântica, se relaciona com a nossa experiência da vida diária. Vai direto ao coração do problema filosófico central da própria teoria quântica. Até agora, passados 60 anos de sua jovem história, os físicos quânticos ainda se sentem absolutamente incapazes para explicar até mesmo como pode existir um mundo do cotidiano. Um mundo de mesas e cadeiras, pedras e árvores, etc., quanto mais para explicar como sua ciência se relaciona com este mundo. A teoria quântica é a teoria física de maior sucesso até hoje. Ela pode prever corretamente resultados experimentais com um acerto de várias casas decimais. No entanto, sua inabilidade em explicar quer as predições, quer os resultados, significa que nenhum quadro novo, uno da realidade, emergiu de todas as equações geradas e menos ainda uma nova visão do mundo na qual as descobertas da física quântica se enraizem para instigar a imaginação das pessoas comuns. Realmente, na maior parte dos 60 anos passados desde que a teoria quântica se completou, o consenso entre os físicos quânticos tem sido o de que eles não podiam nem deveriam dizer coisa alguma sobre o mundo real e que sua única tarefa segura seria continuar prevendo resultados através de suas equações. Esta posição anti-realista ficou conhecida como a interpretação Copenhagen da teoria quântica por causa do físico dinamarquês Niels Bohr, seu grande defensor, está influenciada pela natureza bizarra e indeterminada dos eventos no nível quântico, onde nada, em particular, pode ser declarado existente em um local determinado e tudo flutua no mar de possibilidades. Isso levou a conversas absurdas entre os físicos quânticos e seus seguidores filosóficos, incluindo-se aí a negação de uma realidade no nível subatómico ou mesmo, em alguns casos, a negação da existência de qualquer realidade. Entretanto, há um mundo real onde as coisas existem. As cadeiras são corpos sólidos e identificáveis sobre os quais podemos nos sentar. Quando meu filho chuta a sua bola, ela cai ou no nosso jardim ou no do vizinho. Para que a teoria quântica esteja realmente completa e para que substitua não só a física newtoniana, como também toda a cosmovisão newtoniana enquanto filosofia central de nossa era, ela deve ser conduzida a um diálogo mais estreito com tais fatos do mundo cotidiano. O argumento central deste livro é o de que nós, seres humanos conscientes, somos a ponte natural entre o mundo da experiência diária e o mundo da física quântica e que um exame mais acurado da natureza e do papel da consciência no esquema das coisas conduzirá a uma compreensão filosófica mais profunda do dia-a-dia e a um quadro mais completo da teoria quântica. A existência da consciência foi sempre um problema. O que ela é, porque ela existe no mundo e como, de fato, pode tal coisa existir. Algumas respostas a estas questões são necessárias a qualquer compreensão da vida, ainda que em seu sentido mais primário, como a vida de uma ameba. Num sentido mais amplo, algumas respostas são necessárias para iluminar o significado e o propósito da vida, os porquês de nossa cultura e o lugar de um único indivíduo num universo maior. Elas também são necessárias para se obter alguma compreensão do universo em si. Neste livro estarei considerando muito seriamente a possibilidade de que a consciência, assim como a matéria, emerge do mundo dos acontecimentos quânticos e que ambas, embora completamente diferentes uma da outra, têm uma mãe, entre aspas, em comum na realidade quântica. Se assim for, nossos padrões de pensamento e, mais do que isto,
Nossos relacionamentos com nós mesmos, com os outros e com o mundo como um todo poderão, em alguns casos, ser explicados pelas mesmas leis e padrões de comportamento que governam o mundo de prótons e elétrons. Em outros casos, podem refletir essas mesmas leis e padrões. Se de fato o nosso intelecto tira suas leis da natureza, segue-se que nossa percepção dessas leis deve, em alguma medida, refletir a realidade da própria natureza. Se tal possibilidade existe, então, como diz Michel Serres, podemos retirar dela uma visão similar àquela dos antigos gregos. Quando o homem está no mundo, é do mundo. Está na matéria, é da matéria. E ele não é um estranho, mas um amigo, um membro da família, um igual. Os gregos viviam num universo conciliado, onde a ciência das coisas e a ciência do homem coincidem. Estou convicta de que temos hoje na física quântica os fundamentos de uma física sobre a qual podemos basear nossa ciência e nossa psicologia, e que através de uma comunhão da física e da psicologia também poderemos viver num universo conciliado, um universo em que nós e a nossa cultura seremos plena e significativamente parte do esquema das coisas. O que há de novo na nova física? Certa vez Einstein disse que a teoria quântica lhe sugeria um sistema de ilusões de um paranoico extremamente inteligente, maquinado a partir de elementos de pensamento incoerentes. Todos os adjetivos comumente aplicados a essa física são do mesmo tipo: absurda, bizarra, assustadora, incrível, inacreditável, etc. Até mesmo encontrar a maneira verdadeiramente apropriada para se descrever as descobertas neste campo parece ser uma tarefa ardilosa. A nova física é tão nova que os próprios físicos quânticos ainda não se entenderam inteiramente a respeito das mudanças conceituais que ela determina, refugiando-se na linguagem menos exigente das matemáticas. Mas é justamente aí, no cunhar de uma nova estrutura conceitual para a nova física, que está o verdadeiro desafio cultural da ciência moderna. É difícil perder os velhos hábitos intelectuais. As categorias newtonianas, tempo, espaço, matéria e causalidade, impregnaram tão profundamente toda a nossa percepção da realidade que emprestam sua cor a todos os aspectos de nossa forma de pensar sobre a vida, e não é fácil imaginar um mundo que arremede sua realidade. Cada vez que dirigimos um automóvel de um ponto ao outro, estamos, em alguma medida, conscientes do espaço entre os dois pontos e do tempo que levamos para percorrer o trajeto. O simples ato de abrir e fechar uma porta nos torna subliminarmente conscientes tanto da existência material da porta como de nossa mão, e ainda da relação de causa e efeito entre uma e outra. Como, então, lidar com a alegação de que não há espaço entre dois objetos distintos e, mais ainda, que não há objetos da forma como normalmente os concebemos e que toda a noção de distintos não tem nenhuma base na realidade? Como falar sobre acontecimentos ou relacionamentos se temos de renunciar a toda esta conversa de tempo e nunca dizer que uma coisa causou a outra? Da primeira vez que se apresentam tais problemas, eles provocam uma espécie de torpor intelectual a que se segue uma tentativa de lidar com eles de alguma forma conhecida. Mesmo os físicos quânticos, quando procuram entender o que as suas equações estão indicando, inadvertidamente tentam colocar conceitos quânticos novos dentro de categorias newtonianas antigas, o que por sua vez faz com que vejam o próprio trabalho com a mesma estranheza dos leigos. Até agora, nenhum deles conseguiu dizer realmente o que é que tudo isto significa. Ao longo deste livro, tentarei expressar os conceitos da teoria quântica numa linguagem corriqueira e em termos do dia-a-dia, sem, no entanto, assim espero, cair na armadilha comum de tentar colocar pinos redondos em buracos quadrados. A radical novidade de tudo ficará instantaneamente evidente quando examinarmos as noções básicas de ser, movimento e relacionamento no contexto da nova física, e espero que nossa capacidade de assimilação dessas noções como parte integrante de nossa experiência pessoal cresça nos capítulos posteriores. Ser. A mais revolucionária e, para nossos fins, a mais importante afirmação que a física quântica faz acerca da natureza da matéria e talvez do próprio ser provém de sua descrição da dualidade onda-partícula e a afirmativa de que todo o ser, no nível subatómico, pode ser igualmente bem descrito como partículas sólidas
como um certo número de minúsculas bolas de bilhar, ou como ondas, como as ondulações na superfície do oceano. Mas, mais que isto, a física quântica prossegue dizendo que nenhuma das duas descrições tem real precisão quando isolada e que tanto o aspecto onda como o aspecto partícula do ser devem ser levados em conta quando se procura compreender a natureza das coisas. É a própria dualidade o aspecto mais básico. A substância quântica é essencialmente ambos, o aspecto onda e o aspecto partícula simultaneamente. Esta natureza tipo Jano do ser quântico está condensada numa das colocações mais fundamentais da teoria quântica, o princípio da complementaridade, que declara que cada modo de descrever o ser, como onda ou como partícula, complementa o outro e que o quadrado completo surge somente do pacote. Como os hemisférios direito e esquerdo do cérebro, cada uma das descrições fornece um tipo de informação que é feita à outra. Se, num dado momento, o ser elementar se mostra como uma ou como a outra, isso depende das condições gerais. O crucial nisso, como veremos mais adiante, pode ser que qualquer uma das duas ou que nenhuma esteja observando ou, quando elas estão, o que estão procurando. As partículas elementares, disse Sir William Bragg, parecem ser ondas nas segundas, quartas e sextas e partículas nas terças, quintas e sábados. Tal dualidade e o conceito um tanto etéreo da matéria que isso representa não poderiam estar mais distantes da noção corriqueiramente sustentada pela física newtoniana ou clássica. Na física de Newton, como em nossa percepção comum de questões maiores, presumia-se que o ser, em seu nível mais básico e indivisível, consistia em partículas pequeninas e distintas entre si, os átomos que colidem, se atraem e se repelam uns aos outros. Eram sólidos e separados, cada qual ocupando um lugar próprio e definido no espaço e no tempo. Em contrapartida, os movimentos de onda, como ondas de luz, eram considerados vibrações que ocorriam numa espécie de gelatina subjacente, o éter, não sendo coisas fundamentais por si mesmas. Assim, tanto ondas como partículas tinham o seu papel dentro da física newtoniana, mas as partículas eram consideradas mais básicas e delas é que a matéria se formava. Para a física quântica, porém, tanto ondas como partículas são igualmente fundamentais. Uma e outra são modos pelos quais a matéria se manifesta e as duas juntas são o que a matéria é. E, ainda que nenhum dos estados seja completo em si mesmos e ambos sejam necessários para nos dar um quadro completo da realidade, na verdade só conseguimos focalizar um de cada vez. Esta é a essência do princípio da incerteza de Heisenberg, que, como o da complementaridade, é um dos princípios mais fundamentais do ser na teoria quântica. Segundo o princípio da incerteza, as descrições do ser como onda e como partícula se excluem mutuamente, embora ambas sejam necessárias à compreensão integral do que o ser é. Somente uma está disponível num determinado momento do tempo. Consegue-se medir ou a exata posição de algo, como um elétron, quando ele se manifesta como partícula, ou o seu momento, sua velocidade, quando ele se expressa como onda, mas nunca se consegue uma medida exata de ambos a um só tempo. A charada da medição dos elétrons é um pouco como a dinâmica de uma primeira entrevista psiquiátrica, da qual, idealmente, o psiquiatra gostaria de saber tanto os fatos relevantes do histórico do paciente, como também estabelecer algum tipo de relação com ele. O problema é que, se o psiquiatra faz perguntas factuais para conseguir o histórico, recebe respostas factuais e o paciente em si, seu modo de ser naquele momento, fica em segundo plano. Em contrapartida, se o psiquiatra decide abandonar as perguntas para ouvir de forma mais criativa e receptiva, conseguirá sentir o paciente muito bem, porém chegará ao fim da entrevista sabendo muito pouco do histórico. Colheita de fatos e a criação de um relacionamento parecem-se excluir e, no entanto, ambos são necessários para formar um quadro completo do estado do paciente. Da mesma forma, a maioria dos elétrons e outras entidades subatómicas não são nem totalmente partículas nem totalmente ondas, mas, antes, uma confusa espécie de mistura das duas, conhecidas como pacote de onda, e é aqui que a dualidade onda-partícula e o mistério quântico se revelam plenamente. Embora possamos medir propriedades das ondas e propriedades das partículas, as propriedades exatas da dualidade sempre escapam a qualquer medição.
O máximo que se pode pretender em relação a qualquer pacote de onda é uma leitura nebulada da sua posição e uma leitura igualmente nebulada do seu momentum. Este nebulamento essencial é a incerteza à qual se refere o princípio da incerteza, e ele substitui o velho determinismo newtoniano, em que tudo da realidade física é fixo, determinado e mensurável por um vasto mingau de ser, onde nada é fixo nem totalmente mensurável, onde tudo permanece indeterminado, algo fantasmagórico e sempre um pouco além da nossa compreensão. Assim como muitas vezes sentimos que nunca compreendemos inteiramente uma outra pessoa, nunca realmente conseguimos determinar a sua natureza essencial, é uma verdade indubitável que nunca conhecemos plenamente uma partícula elementar. É como se estivéssemos eternamente condenados a enxergar apenas sombras em meio à neblina. A natureza total dessa indeterminação quântica vai direto ao coração do problema filosófico central levantado pela mecânica quântica, a natureza da própria realidade. Alguns teóricos quânticos, e em primeiro lugar dentre eles Niels Bohr, bem como o próprio Heisenberg, argumentam que a realidade fundamental em si é essencialmente indeterminada, que não há algo nítido e fixo subjacente à nossa existência diária que possa ser conhecido. Tudo da realidade é e continua sendo uma questão de probabilidades. Um elétron pode ser uma partícula, pode ser uma onda, pode estar nesta órbita, pode estar naquela. De facto, tudo pode acontecer. Só podemos prever essas coisas com base no que é mais provável, dadas as condições gerais de determinada situação experimental. Dentro desta visão, na qual a base essencial da realidade tal como a conhecemos consiste apenas em tais e tantas probabilidades, ficamos com um problema central da teoria quântica irresoluto. Como podem as coisas deste mundo chegar a se tornar-se reais, fixas? É o exato oposto do dilema levantado pelo universo mecânico de Newton, no qual não há espaço para o novo. Lendo Newton, sentimos a necessidade de perguntar como é que alguma coisa consegue acontecer. Com a interpretação de Bohr, Heisenberg, da mecânica quântica, o problema passa a ser como é que alguma coisa consegue ser. Mas outros teóricos quânticos, liderados por um apaixonado, Einstein, argumentaram que qualquer realidade tão completamente indeterminada, probabilística, não poderia ser concebida. O Todo-Poderoso, assegura-nos Einstein, não sancionaria um universo que funcionasse como uma casa de jogo banal. Deus não joga dados com o universo, disse ele. Os partidários de Einstein argumentam que o indeterminismo essencial exigido pela mecânica quântica repousa não na própria realidade, mas antes deriva do fato de que a teoria quântica em si não está completa, ou seja, da nossa inabilidade em estudar a natureza sem perturbá-la. Eles ressaltam que a teoria falha justamente no ponto em que deveria explicar a existência das coisas concretas e insistem em que o mundo concreto é tão fixo e real como sempre pensamos. Somos nós que, por causa dos métodos de medição ou das equações que empregamos, não conseguimos conhecê-lo. Embora concordando com Einstein que a atual física quântica, da forma como está estruturada, deixa de nos dar uma explicação adequada do mundo material do nosso dia-a-dia, minha tendência pessoal é adotar a visão de Bohr, Heisenberg, a respeito da indeterminação, isto é, quer defender a visão de que o fundamento mesmo da realidade é um labirinto móvel e indeterminado de probabilidades. A razão para esta minha tendência virá mais adiante quando discutirmos natureza da consciência e a sua relação com a física quântica. O funcionamento de nossa própria mente poderá fornecer uma chave para a natureza fundamental da realidade. Por enquanto, a indeterminação quântica é, no mínimo, uma maneira metafórica muito poderosa para se perceber a realidade. Ao nível do cotidiano, podemos ver o princípio da incerteza e o da complementaridade, a dualidade onda-partícula, como algo que nos oferece a chance de escolher entre diversas maneiras de se enxergar um mesmo sistema. Por exemplo, podemos pensar nas ondas como gigantescas ondulações na superfície do mar, ou podemos pensar nelas como certa quantidade de partículas, moléculas de água. Podemos pensar numa nação como uma entidade viva com características próprias, etnia e história, ou podemos dividi-la em cidades separadas, prédios distintos, pessoas distintas. Se levarmos isto ainda mais adiante, poderemos pensar nos tijolos que compõem os prédios, ou nas células corporais das pessoas, ou mesmo nas moléculas e átomos que formam cada uma delas.
Vários tipos de coisas podem ser vistos mais claramente se observados sob várias perspectivas, e quem poderá dizer qual a mais fundamental? Qual ou o que existe mais realmente? A teoria do campo quântico nos leva ainda mais longe, para além do universo morto e silencioso de Newton, dando-nos um quadro vívido do fluxo dinâmico que repousa no coração de um ser indeterminado. Ali, mesmo aquelas partículas que chegam a se manifestar como seres individuais o fazem apenas rapidamente. Em níveis de energia suficientemente elevados, partículas podem surgir de um fundo de pura energia, ondas, existir por um tempo ínfimo e então dissolver-se novamente para formar outras partículas ou voltar àquele profundo oceano de energia, como os pequenos rastros de vapor vistos numa simples câmara do Wilson, que aparentemente surgem do nada, atravessam um pequeno espaço na neblina e então desaparecem novamente. Algumas das propriedades dessas partículas individuais transitórias são conservadas: sua massa, carga e spin, movimento angular intrínseco. Porém, para o número e tipo da população de uma nação ou a construção e declínio de suas cidades e prédios distintos, tal constância se restringe ao balanço geral do sistema como um todo. Este quadro gráfico do surgimento e desaparecimento, ou início e cessação de partículas subatômicas isoladas no nível quântico da realidade, traz profundas implicações para a nossa maneira de enxergar a natureza e a função das personalidades individuais ou a sobrevivência do ser individual. Movimento. Na física clássica, o movimento parece um conceito bastante simples, familiar à nossa percepção diária, do modo como as coisas se deslocam. Um objeto, digamos, uma bola, viaja sem interrupção do ponto A ao ponto B, leva determinada quantidade de tempo para transitar de um ponto para o outro e só começa a sua viagem porque alguém a jogou. Portanto, ela se move suavemente pelo tempo e pelo espaço como resultado de uma relação de causa e efeito. Todos sabemos que esta é a forma básica pela qual os acontecimentos do nosso mundo são estruturados. No entanto, ao nível quântico da realidade, todo esse quadro de movimento contínuo pelo tempo e pelo espaço se desfaz. A física quântica, conforme coloca um físico de Oxford, é uma física de pacotes e pulos. Os pacotes apareceram nos primeiros tempos da física quântica, quando Max Planck provou que toda a energia é irradiada em pacotes individuais chamados quanta, em vez de em correntes fluindo sobre um espectro contínuo. Os pulos, ou saltos, surgiram alguns anos depois, quando Niels Bohr demonstrou que os elétrons pulam de um estado energético a outro por meio de saltos quânticos descontínuos, cujo tamanho depende de quanta de energia os elétrons absorveram ou liberaram. O átomo de Bohr original, atualmente um tanto obsoleto, mas ainda útil para demonstrar o efeito dos saltos quânticos, se assemelhava a um minúsculo sistema solar. Ele tinha um núcleo comparativamente grande no centro, fazendo papel de Sol, e vários elétrons o circundavam, cada qual em sua órbita individual, cada órbita representando um determinado estado de energia que o elétron pode ocupar. No final das contas, não havia nenhuma regra ou razão para um átomo pular de uma órbita a outra, ou para o tamanho do salto que ele daria. Tudo o que se podia prever era que o seu caminho não seria suave e que a distância, diferença energética, percorrida poderia ser medida em tantos quanta inteiros. A nova descrição do movimento como uma série de saltos contínuos foi uma das mudanças conceituais mais fundamentais que emergiram da teoria quântica. Foi como substituir o suave fluir da vida real por fotogramas como os que compõem as unidades individuais de um filme. De fato, a teoria mostrava que todo o movimento, mesmo o que percebemos como suave e contínuo, está estruturado da mesma forma como a sucessiva apresentação de fotogramas. Assim como ocasionalmente um filme pode saltar dentro do projetor, também as partículas subatômicas podem saltar vários fotogramas para a frente, pulando os estágios intermediários que pareceriam o caminho mais natural. As analogias que se pode fazer com processos mentais e culturais são inumeráveis. Como já vimos na discussão sobre o ser, na teoria quântica,
O princípio da incerteza de Heisenberg surgiu do problema de se tentar seguir e descrever o verdadeiro movimento de uma partícula subatómica ao longo de seu caminho descontínuo. Numa região onde a realidade parece constituir-se não de realidades fixas que podemos conhecer, mas sim de probabilidades que talvez conhecemos, quanto mais se procura analisar os movimentos de qualquer partícula, mais enganosa ela se torna. Esta qualidade enganosa é o maior problema levantado pela teoria quântica. O outro grande problema é o destino de todas aquelas probabilidades não aproveitadas. Se a realidade, no nível do cotidiano, em que normalmente experimentamos, consiste de facto de coisas reais como corpos e escrivaninhas e cadeiras, ao passo que no nível quântico não existem coisas reais, mas somente uma miríade de possibilidades de incontáveis realidades, o que é feito de todo este potencial? Em que estágio e por que uma das muitas possibilidades da natureza se fixa no mundo das coisas reais e que papel desempenham todas essas possibilidades não aproveitadas, se é que desempenham algum papel, na realização desse estado final das coisas? A resposta a estas perguntas será do nosso interesse mais tarde, quando discutirmos a natureza e função da consciência. Até agora não há nenhuma boa resposta para o porquê da realidade presente e teremos boas razões para entender isso mais tarde, mas já se compreende melhor o papel espantoso da possibilidade na sua fixação ou mesmo na sua criação, e isto pode ser visualizado de forma impressionante nos saltos de elétrons. Quando um elétron faz uma transição de um estado de energia ao outro dentro do átomo, vimos que ele o faz de uma forma completamente espontânea e aleatória. Subitamente, sem aviso prévio e certamente sem causa, um átomo antes quieto poderá experimentar o caos em suas camadas de energia eletrónica. Tudo depende muito de sorte e os elétrons podem, com igual probabilidade, fazer uma transição de um estado de energia mais alto para um mais baixo ou de um mais baixo para um mais alto. Por isso se diz que há reversibilidade do tempo no qual, no nível quântico, as coisas podem acontecer em qualquer direção. Nesse átomo perturbado não há nenhuma sucessão conhecida de acontecimentos, com uma coisa causando a outra. As coisas simplesmente acontecem porque acontecem, assim como as imagens livremente reunidas num poema, onde se sucedem, uma após a outra, sem obedecer a nenhuma ordem necessária. E, pior do que isso, elas acontecem simultaneamente em todas as direções, o que nos leva à questão das possibilidades perdidas. Quando um elétron, a pretexto de uma onda de probabilidade, pretende mudar de uma órbita para a outra, ele primeiro se comporta como se estivesse espalhado por uma ampla região do espaço, revelando uma espécie de onipresença sobrenatural em muitas órbitas. Ele lança sensores temporários na direção de sua futura estabilidade, experimentando de uma vez só todas as novas órbitas possíveis nas quais poderá futuramente assentar-se, algo bem parecido connosco quando experimentamos uma ideia nova, criando cenários imaginários nos quais vemos suas inúmeras possíveis consequências. Na teoria quântica, estes sensores temporários são chamados transições virtuais, ao passo que a transição final do elétron para sua casa nova e definitiva é chamada transição real. No entanto, como previne o físico quântico David Bohm, não devemos tirar conclusões errôneas levados pelos termos virtual e real. Por vezes, permanente, isto é, energia conservante, são chamadas transições reais para se distingui-las das chamadas transições virtuais que não conservam energia e que, portanto, devem ser revertidas antes que cheguem longe demais. Esta terminologia é muito infeliz, pois sugere que as transições virtuais não têm efeitos reais. Ao contrário, geralmente elas são da maior importância porque um grande número de processos físicos resulta dessas assim chamadas transições virtuais. A situação é um pouco parecida com aquela de uma jovem recatada que é por fim apresentada à sociedade em seu debut. Antes tão serena, ela se vê excitadíssima quando confrontada com pedidos de casamento de vários pretendentes. Todo um mundo novo de possibilidades abriu-se a ela, que, naturalmente,
quer realizar seu maior potencial de fazer o casamento certo com o homem de seus sonhos. No mundo real, o mundo da realidade diária, ela teria de examinar uma a uma essas diversas possibilidades, talvez saindo várias vezes com cada um dos pretendentes antes de se sentir segura de estar escolhendo o homem certo. Mas, no mundo quântico, a indecisa mocinha ficaria com todos os pretendentes ao mesmo tempo, talvez até montando uma casa com cada um deles simultaneamente. Seus pais, escandalizados, quisessem lhe escrever uma carta condenando o seu comportamento libertino, não conseguiriam saber onde encontrá-la. Teriam de mandar cópias da carta para todos os seus endereços, já que, na verdade, ela estaria em todos eles. E, se os ninhos de amor dessa mocinha fossem suficientemente próximos uns dos outros, ela poderia até se postar em suas várias varandas e acenar para si mesma do outro lado. Por fim, é claro, tendo explorado plenamente suas possibilidades, a moça acabaria assentando-se, casando e morando em sua casa com apenas um dos pretendentes, mas não sem deixar traços seus nas várias vizinhanças onde ocupou endereços temporários. Os vizinhos talvez se lembrassem dela, perguntando-se o que teria sido feito daquela moça e se a natureza tivesse seguido seu curso normal, haveria proles advindas de suas muitas ligações temporárias que por sua vez cresceriam e viriam a influenciar o mundo, pois um grande número de processos físicos é o resultado dessas transições virtuais. Embora o caso da libertina quântica possa soar um tanto exagerado, há uma importante interpretação da teoria quântica que defende seriamente que esse tipo de realização de múltipla escolha de facto acontece sempre que há um ponto de decisão a respeito pela qual um processo físico indeterminado poderá se resolver. Chamada a teoria dos muitos mundos, ela sugere que há um número infinito de mundos, em cada um dos quais poderemos encontrar uma versão de nós mesmos, cada qual diferente da outra, na medida em que cada uma seguiu uma diferente corrente de acontecimentos. Segundo essa visão, não há possibilidades perdidas, podemos viver todas. Por mais sedutor que isso seja, não continuarei explorando a interpretação literal dos muitos mundos. No entanto, haverá razão para empregar, de vez em quando, as muitas analogias entre os processos psicológicos e o papel das transições virtuais quânticas. Na natureza, por exemplo, David Boone já sugeriu que, sob muitos aspectos, o conceito da transição virtual assemelha-se à ideia da evolução na biologia, que sugere que todas as espécies podem aparecer como resultado de mutações, mas que somente algumas espécies podem sobreviver indefinidamente, a saber, aquelas que satisfazem certas exigências de sobrevivência do meio ambiente específico daquela espécie. As muitas espécies criadas por mutações podem ser vistas como várias possibilidades, estados virtuais, sendo exploradas pela natureza como novas formas por intermédio das quais ela procura expressar seu potencial. As possibilidades menos inviáveis acabam morrendo, como diz Boone, mas frequentemente não sem antes deixar algum traço de si que perdura, tornando-se parte da trama da vida. Dois mutantes inviáveis poderão, por exemplo, cruzar e formar uma terceira espécie capaz de sobreviver por longo tempo, uma transição real. É muito provável que os seres humanos sejam resultado de tal cruzamento entre duas espécies virtuais, uma mutação secundária que deu certo, vinda de obscuras formas de vida conhecidas apenas como elo perdido.